Fala galera, está começando o nosso terceiro podcast aqui e hoje eu tô aqui com meu amigo Ismael e cara, satisfação mesmo você estar aqui com a gente, né? E hoje, pessoal, o tema aqui é muito bacana mesmo, a gente vai falar sobre literatura, livros, também filosofia, né? E Ismael, eu gostaria que você se apresentasse um pouco pro pessoal. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho na cidade. Muita gente, por mais que Cerqueira seja uma cidade pequena, muita gente não conhece que existe uma editora de livros aqui, que existem escritores muito bons aqui em Cerqueira. Então, eu acho super válido isso. Agradeço você, o meu brother aí, tamo junto. Como que é o nome da editora? Filos Editora. Como que pronuncia ela? É Filos mesmo? PH ou com F? Não, com F mesmo. Filos de filosofia aportuguesada, certo? Mas voltando, você falou pra dar um resumão sobre a... Se você quiser se apresentar. Ah, sim. Então, cara, a coisa mais... É até filosófico isso. A coisa mais difícil que existe é você se apresentar fora de um parâmetro curricular. Quem é você? Porque assim, quando você vai falar sobre você, o que você fala? Olha, eu sou tal pessoa, tenho tantos anos, moro tal casa. É tipo uma apresentação curricular. Se fosse levar isso pro âmbito filosófico, quem é você de verdade? Esquecendo disso, esquecendo seus pais, onde você mora, lá no fundo, seu eu, seu self, como diria Jung, né? Quem é você? Então, toda vez que me perguntam isso, eu falo, nossa, se for curricular, eu falo, sem problema. Me chamo Ismael Tavernário Filho, tenho 35 anos, não sou daqui, mas adotei essa cidade, sou de Itapetininga, natural de lá, e hoje trabalho como editor na Filos Editora. Tenho um filho de 5 anos, meu amor da minha vida. E é isso. É interessante, né, que às vezes a gente até se pergunta, né, se eu sou ou eu estou. Isso é muito bacana, cara. Se fosse Heráclito respondendo, ele falava que você está, porque nada é permanente, né? Tipo, você não consegue entrar no mesmo rio 2 vezes, e nem a pessoa que entrou e nem mesmo o rio é o mesmo, né? Então tudo é impermanente, a não ser a própria permanência das coisas. No caso seria então assim, no caso das profissões, né? Eu sou ou eu estou como professor, seria eu estou como professor. Eu acho que cabe mais, né? Porque, assim, qualquer tipo de assunto filosófico, se você começar a destrinchar, você vai tão longe e acaba, tipo, não chegando a lugar nenhum. Então, acaba tendo um tempo pra você beber cerveja e trocar ideia, né? Mas eu posso dizer que a filosofia, cara, ela é a bisavó de todas as sofias. Ela é a bisavó, trisavó de todo o conhecimento humano. Antigamente não era dividido, né, no caso. Não, era uma coisa só, exatamente. Pelos filósofos naturais. Sábios, eles eram muito inteligentes. Então, imagine qualquer tipo de estudo que você possa pensar agora. Surgiu, de alguma maneira, esbarra em algum momento na filosofia, entendeu? Mas eu concordo com você sim, cara. Eu acho que encaixa melhor o estou do que sou. Porque, veja bem, se a cada milésimo de segundo você tá trocando de célula, certo? Então, mesmo o cara que entrou e começou a falar aqui não vai ser o mesmo que saiu, vai ser outro Ismael. Então, eu estou Ismael agora. Imagina pra profissão ou outras coisas da vida. Cara, não dá. Entendeu? Mas coloquialmente é mais fácil falar que né? Porque imagina, né, trocar uma ideia assim no banco. Quem é você? Não, eu estou. Não dá pra você falar assim com o cara, né? O cara vai achar que você é louco. O cara vai achar que você é um maluco mesmo. Mas dentro de um espaço assim é bacana, com certeza. Sabe o que eu acho muito interessante, né? Que na antiguidade eles desenvolviam teorias, né? E hoje a gente não consegue nem aprender. Eles desenvolviam a partir do zero, né? E hoje a gente tem tudo, tem os livros, tem tecnologia, tem internet, e a gente não consegue nem aprender. Cara, eu concordo com você, exatamente. Tem uns caras que, por mais que você tente aprender, tipo, é complicado. Existem dicionários para você aprender sobre a teoria do cara. Um exemplo, o Kant. Tem um livro que chama A Crítica da Razão Pura. Não dá para você, pelo menos eu não consegui de forma alguma ler o cara, ou, aliás, ler a gente lê, mas entender, chegar até onde o cara quis chegar com o pensamento dele. Aí você começa a comer pelas beiradas, entendeu? Procurar outras pessoas, outros professores ou pensadores especialistas em Kant que conseguem transmitir para o interlocutor uma coisa mais, para o ouvinte, perdão, uma coisa mais palpável da realidade nossa, ignorante mesmo no sentido de conhecimento, né? Então é complicado, cara. Mas tá aí, os caras já pensaram, né? Tem que aprender agora. Tem que aprender. Uma frase que eu gosto muito dele, eu não vou saber falar ela bem exatamente como ela foi escrita, né? Que ele fala que a verdadeira liberdade está naquilo que você não quer fazer, porque assim você se liberta das suas emoções. Nossa.
Eu não lembro quem que é que falou Então, isso, mas eu tô acho que ligado. É Kant mesmo. Pode ser, pode ser. Ele fala sobre inclusive dos desejos nessa parte, né? Porque quando a gente fala de liberdade, dá a entender que é você fazer tudo o que você quer, entendeu? Realizar todos os seus desejos. E isso é, pelo menos o senso comum acha, inclusive eu, né? E essa é a liberdade. Aí o Kant vem e fala assim, não, mano, não é isso. A liberdade é justamente o oposto. É você se sacrificar. Isso, por aquilo. Porque aquilo é uma corrente, né? Agora, você se vê livre das correntes do desejo, que é o sentido de liberdade, você não é mais um escravo da coisa, né? Então é bacana. Muito bacana mesmo. Sabe o que eu queria perguntar pra você, que ficou ali atrás? Você disse que existem bastante escritores aqui na cidade. São quantos escritores só aqui na cidade? Eu não sei dizer, cara. Mas a gente já publicou, eu acredito que uns 8, né, Rosemir? Uns 8 ou 10, sei lá. Mas tem muito mais, tem muito artista aqui, cara. E lembrando que desses 8 ou 10, deve ter alguns deles ali que fizeram já 2, 3 trabalhos, né? Sim, sim. Principalmente com antologia. Poderia citar alguns aqui, mas tem bastante. Tem muita gente que escreve bem aqui, cara. E não é só numa escrita coloquial, não. Tem pessoas que escrevem de uma maneira clássica, né? Então é bem bonito. Tem um cara chamado Daniel Dias. Meu amigo, escreve muito bem, por sinal. Sabe o que eu queria saber? Como que funciona pro cara ser um escritor? Como que faz ali, desde o início que ele chega no seu escritor e fala assim, eu quero escrever um livro. Certo. Ó, de novo dá pra gente cair em filosofia. Tô puxando porque também é o momento, né? Foi uma dúvida que eu tive no decorrer da minha trajetória, assim, o que faz de um escritor ser um escritor? Porque se para um escritor ser um escritor basta alguém escrever, todo mundo é, certo? Pelo menos os alfabetizados, certo? Eu não sei se um escritor é só aquele que se torna a partir da publicação de um livro, ou se um escritor é aquele cara que escreve, tá guardado na gaveta, as poesias dele, enfim. Então é difícil ter um limiar, cara, que divide o que faz um escritor ser um escritor. Mas hoje, se eu pudesse colocar de uma maneira bem formal, é aquele que consegue produzir um livro físico. E mais nichado ainda. Não só um livro físico, mas que tem um registro chamado ISBN, que é gerado pela Câmara Brasileira do Livro, que é como se fosse o RG do livro, certo? Porque um livro, pela formalidade aqui nacional, ele só é um livro quando tem esse registro, esse RG, igual ao nosso. Se a pessoa não tiver um RG, ele é um indigente, né? Seria um livro indigente nesse caso, não teria um RG. Então eu acho que dentro desse contexto nosso, seria uma pessoa que tem um livro e dentro desse livro tem essa formalidade do ISBN. Interessante que você falou, né? Porque tem a questão ali de correção, né? Que nem você disse, às vezes a pessoa não sabe escrever direito. Aí tem todo o trabalho da escritora pra fazer uma revisão, assim? Tem, cara. Outro tabu que eu quebrei também durante a minha jornada. Porque existe uma atmosfera que é assim, ó. Todo mundo imagina que pra escrever um livro tem que ser um cara muito foda, tem que ser sabe, ter um academês perfeito, um linguajar muito inteligentíssimo, com muita grana, ou é só coisa de antigo, daquele... Não, mano. Todo mundo tem possibilidade de escrever, todo mundo tem sua história, tem alguma coisa pra passar que talvez seja incentivo pra alguma outra pessoa que tá lendo, entendeu? E esse foi um dos meus problemas, das minhas barreiras, assim, quando eu escrevi meu primeiro livro chamado O Que Disse Matias Diablo. Eu acho que pela primeira obra, o primeiro filho, todo mundo quer fazer bem feitinho, num termo ortográfico. Eu até trouxe ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra galera. Aqui, gente, ó. O Que Disse Matias. Então, retornando. Minha maior dificuldade para escrever esse livro foi a barreira ortogramatical, porque eu sou péssimo em ortografia. Tipo, tem uns erros grotescos. Tão melhor agora devido a tanto praticar. No português, no caso, Isso, né? Mas no começo, meu irmão... E o português não é fácil de escrever. Não é uma das línguas mais punk que tem. Mas com o tempo eu percebi, cara, que o principal não é isso. De forma alguma desqualificando um trabalho de revisão. Na verdade, tem que ter, certo? Só que pro escritor, o que importa, cara, é o material intelectual. É a história em si. Não precisa se preocupar com revisão ortográfica, não precisa. Se você já está no estado avançado de escrita, tá com erro ortográfico, não, só escreve. Depois você pega esse material, manda para um profissional fazer, vai fazer bem melhor que talvez você, como não tem nenhuma formação, faria, né? E você não vai perder a fluidez da escrita. Então, ser um cara muito foda, tem que ser sabe, ter um academês perfeito, um linguajar muito inteligentíssimo, com muita grana, ou é só coisa de antigo, daquele... Não, mano. Todo mundo tem possibilidade de escrever, todo mundo tem sua história,
ter alguma coisa pra passar que talvez seja incentivo pra alguma outra pessoa que tá lendo, entendeu? E esse foi um dos meus problemas, das minhas barreiras, assim, quando eu escrevi meu primeiro livro chamado O Que Disse Matias Diablo. Eu acho que pela primeira obra, todo mundo, o primeiro filho, todo mundo quer fazer bem feitinho, num termo ortográfico. Ah, eu até trouxe ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra galera. Aqui, gente, ó. O Que Disse Matias. Então, retornando. Minha maior dificuldade para escrever esse livro foi a barreira ortogramatical, porque eu sou péssimo em ortografia. Tipo, tem uns erros grotescos. Tão melhor agora devido a tanto praticar. No português, no caso. Isso, né? mas no começo, meu irmão... E o português não é fácil de escrever. Não é uma das línguas mais punk que tem. Mas com o tempo eu percebi, cara, que o principal não é isso. De forma alguma desqualificando um trabalho de revisão. Na verdade, tem que ter, certo? Só que pro escritor, o que importa, cara, é o material intelectual. É a história em si. Não precisa se preocupar com revisão ortográfica, não precisa. Se você já está no estado avançado de escrita, beleza. Mas do contrário, a pessoa que está começando agora, né, nesse ramo, é só a fluidez, meu. Porque, imagine, você está escrevendo um livro, está no meio de uma história, pá, no clímax de uma história, aí você fica prestando atenção se está com erro ortográfico. Não, só escreve. Depois você pega esse material, manda para um profissional fazer. Vai fazer bem melhor que talvez você, como não tem nenhuma formação, faria, né? E você não vai perder a fluidez da escrita. Então essa foi a minha maior dificuldade. Depois que eu percebi que não precisava me preocupar com isso, que tem pessoas que fazem correção, só foi, entendeu? É isso. É interessante que pra escrever tem que ter flow. Essa é a palavra. É igual no rap, né? É. No hip hop. Porque eu também escrevo, né? Também sou escritor, também Sim. escrevo minhas músicas ali. E também acontece isso, eu só vou escrevendo. Lógico. E depois que eu volto ali, aquela folha fica tudo rabiscada, depois que eu começo a lapidar. Cara, você é um garimpador. Você tipo acaba isso. garimpando ali vários diamantes, né? Que você acaba encontrando por aí. Sim, sim. E uma coisa que eu acredito que foi muito interessante durante o processo desse livro, não só desses, eu cresci do lado, vou resumir pra você, do lado de um cara chamado Edson de Abreu Souza. Eu sempre falo dele porque ele realmente foi uma referência, fora minha família, enfim. Mas esse cara foi um dos caras que desconstruiu certas ideias sem ele imaginar que fez isso. Ele era um cortador de cana chamado Edson de Abreu Souza. Ele é conhecido como poeta do Monte Santo porque tem um bairro em Itapetininga chamado Monte Santo, certo? Ele foi o homem mais velho do mundo, literalmente do mundo, entrou pro Guinness Book a publicar uma obra literária de poesia. E ele era um cortador de cana. Então a maneira como ele escrevia é a maneira que ele falava. Então ele escrevia errado, certo? Só que não é errado. Errado dentro dos parâmetros formais que a gente tem de academia. Porque era linda a poesia dele, entendeu? Era singela, era verdadeira. Então, cara, tem que ultrapassar essa barreira aí das formalidades. Tem muito escritor que quer deixar, principalmente com poesia, quer deixar a palavra errada, quer deixar a gíria. Porque se deixar no jeitinho certo, né, dentro da caixa, ela perde o sentido daquele contexto, né? Então, principalmente no hip hop, na poesia, se vê isso. E esse cara foi um grande influenciador da minha vida. Edson de Abreu Souza. Eu fui vizinho dele, cresci do lado dele, cara. Foi uma honra. Que bacana, gente. Muito interessante essa história, né? A humildade, né? A simplicidade dele, cara. Né? Acabou te inspirando ali, te motivando, né? Sem ele saber. Sabe o que eu gostaria de saber? De onde que você é? Você é daqui mesmo? Ou veio de outro lugar pra cá? Não, eu sou de Itapetininga. Eu sou natural de Itapetininga. Natural de Itapetininga. Isso, interior do estado de São Paulo, perto de Sorocaba, Tatuí. Mas eu conheci Cerqueira César porque eu fiz colégio agrícola aqui. Eu fiz meio ambiente. Aí não deu muito certo, eu fui... E a ETEC, né? Que é a ITEC. Eu fui expulso do colégio agrícola, literalmente. Eu não podia mais estudar em outras ETECs, pelo menos durante um período de tempo. Por causa de bagunça, enfim. Quando a gente é mais novo, a gente tem esse problema com bagunça, né? Tem, eu era terrível. Mas deu tudo certo no final. Aí eu voltei pra cá pra rever os meus amigos que ficaram da época de escola. E eu acabei conhecendo a Juliana, que é a minha esposa, a mãe do meu filho. E fui ficando. E hoje... Faz, acho que 8, 9 anos que eu moro aqui, entre idas e vindas. Porque eu morei um pouco em Itapê depois que eu conheci ela e retornei. Mas eu sou apaixonado por Cerqueira César. Eu já viajei algumas cidades e Cerqueira não falta nada. Ela é completa pra mim, cara. Aliás, diria que faltava geograficamente um mar. Fora o mar, velho, é completa pra mim. Eu amo essa cidade. Uma rodovia, né? Uma rodovia?
Uma rodovia seria... Ah, seria. Pra chegar as coisas, pra poder sair as coisas aqui. Não, mas eu digo em relação a grandes cidades, porque aqui, cara, interior tem essa parada muito massa que você pode emprestar açúcar do teu vizinho, tá ligado? Isso não é uma realidade em São Paulo, dentro de um prédio, entendeu? Aqui eu já deixei a minha moto várias vezes fora de casa. Não é que não tem criminalidade aqui. Tem. Só que... De você esquecer, né? Às vezes a bicicleta, deixar a moto em cima da chave. E tá lá. Tá lá. A proporção é muito menor, cara. Então é uma segurança muito grande. Ainda mais pra quem tem filho pequeno. Então você fica tranquilo de deixar ele numa praça brincando e você olhando de longe. Não tá tudo bem. Entendeu? Vai fazer isso em Sampa, cara. É hardcore, velho. Era isso que eu ia perguntar pra você, né? Porque você acabou se encantando, né? Com a cidade de Cerqueira César, né? E com as características que ela tem. Todas as características sociais, né? Sim. Eu digo que, tipo, a princípio o que me encantou foi a minha esposa, certo? Porque eu vim pra cá em Cerqueira meio que empurrado, cara. Porque eu tenho 2 irmãs que são formadas, certo? E eu não queria fazer faculdade. Eu queria vender artesanato na rua. E eu passei algum tempo fazendo isso. Só que a minha família ficou muito mal com isso, enfim. Não levava a arte de rua tão a sério até eu começar a fazer disso uma profissão. E eles enxergaram de outro modo. E não culpo eles, tá? Porque é uma coisa de geração para geração, né? Esse tabu. Mas eu não conhecia Cerqueira César e eu tava recebendo uma pressão muito grande da minha família. Eu falei, então veja qualquer lugar que esteja aberto ainda para eu poder estudar e eu vou. Aí eles viram que o único lugar que estava aberto é uma cidadezinha chamada Cerqueira César, que tava um curso na ITEC de meio ambiente. Então eu conheci assim, cara. Você chegou a morar ali na... Morei. Ah, sim, chegou a morar. Morei. Estudava e morava, trabalhava ali também no caso, né? Isso. Trabalhava, morava lá, era alojado, né? Pagava uma quantia por mês e tinha direito a algumas coisas. Só que não deu muito certo, porque adolescente, mano, é terrorista, não tem jeito. Nossa, eu mesmo dei muito trabalho. Eu já, no outro podcast aqui, já pedi desculpa aos professores também, porque quer pedir desculpa também pros professores? Eu peço, desculpa. Cara, mas na verdade... Eu estudo na escola agrícola, né? Eles vão estar vendo lá. Tamo junto. Então, desculpa qualquer trabalho que eu dei. Não, eu nem sei se o corpo docente, discente, tá já lá. Já deve ter mudado tudo. Não sei. Mas enfim, tá aí as desculpas. Aí, galera, aceita a desculpa dele aí, ó. De coração, eu dei trabalho. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante também, acompanhando o seu trabalho, né? Eu queria saber qual que foi ali a primeira arte que você começou a fazer. Porque você falou que trabalhava com arte de rua, né? Ah, sim. Cara, acho que arte, eu comecei no artes plásticas. Eu fiz 3 anos, foi a minha primeira experiência com cultura, assim, no sentido de eu sabendo o que eu tava fazendo. Vou pra um curso de artes plásticas. Foi com... Eu era novinho, não vou lembrar agora. Mas eu fiz 3 anos, aí eu aprendi a desenhar, né, melhorar a técnica, fazer desenho em tela. Cheguei a fazer uma exposição no shopping de Itapetininga, de tela, do shopping no Centro Cultural. Então essa foi meu primeiro contato. Só que a minha família é de periferia, em Itapetininga, certo? Então eu cresci na perifa. E lá eu via que tinha muito artista, principalmente ligado ao hip hop, certo? Poesia de rua. Só que não tinha um espaço para apresentar o trampo, não tinha oportunidade de mostrar sua arte. Você tem quantos anos? Eu tenho 35. 35? Então foi por volta ali de 2005, 2006, 2007. Colégio Agrícola? Não, o hip hop em Itapetininga, quando explodiu, né, o hip hop. Nossa, eu não vou ter essa informação pra você, mas eu acredito que sim, cara. Perdi minha linha de raciocínio. Aí eu via muito artista de rua sem oportunidade. Os caras rimavam muito, puta talento, sabe? E eu via, eu falava, pô, eu queria ser igual a eles. Eles eram referência pra mim, entendeu? Então, acho que meu primeiro contato com a literatura, além do Edson de Abreu Souza e dos meus familiares, eu digo meus familiares porque eu não posso nunca deixar de esquecer. Eles são a minha base, é o que me incentivava, você tem que ler, entendeu? Foram eles, né, cara? O que eu via no dia a dia lá, os caras rimavam, é freestyle mesmo o nome, né? Que faz na hora, hoje assim. Hoje uma coisa que tá muito famosa, são as batalhas de rima, mano, né? Eu acho lindo isso. Olha a capacidade de um artista. A velocidade que ele tem, né? O pensamento do cara é uma máquina, velho. Eu acho demais. É uma puta preciosidade aquilo, Eu velho. gosto muito na hora que, ali durante a batalha, eles começam a fazer umas críticas sociais também. Que eles deixam porque eles acabam atacando o outro, né? Sim. Mas eles deixam de atacar o outro pra começar a fazer as críticas sociais do ambiente onde que eles moram ou com a emoção que eles sentem. Eu acho muito bacana isso aí.
Porque imagine, pra fazer a rima numa velocidade daquele jeito já é complicado, agora imagine fazer uma rima com algum assunto específico. Puta, eu acho isso incrível, cara. Então foi desse jeito, cara. Meu primeiro contato foi com o artista de rua, com poesia de rua. Inclusive, depois que começou a desenrolar as coisas no sentido profissional da editora, a gente não esqueceu dessas pessoas que foram base pra mim. Então a gente fez a Antologia Poética Marginal, né? Que é uma série de livros onde são exatamente esses escritores, ou ainda os que estão vivos, e de outros lugares também, pra estar dentro do livro, né? Falar, ó, isso é cultura marginal, mas não marginal no sentido denotativo, no sentido negativo da palavra, certo? Não, é no sentido denotativo, que estão à margem da sociedade, que não tiveram oportunidade. Então essa é a ideia, saca? E tá no 3º volume, o 4º será feito junto com a Kifa Verde, é uma ONG de São Paulo, no extremo da Zona Leste, com as crianças de lá, entendeu? Então essa é a ideia, e não é parar. A gente começou com 8 pessoas, se eu não me engano, no volume 1, só de Itapetininga, que era a minha realidade. Depois foi pro volume 2, Itapetininga, Cerqueira Sérgio, já tava aqui. Volume 3, Brasil todo, inclusive pessoas de Angola, Moçambique e Inglaterra. Então o bagulho tá indo, saca? É isso. Eu vi que você anda viajando bastante aí, e eu gostaria de saber qual que foi o local, assim, que você foi e teve alguma experiência, assim, que foi incrível mesmo. Nossa, cada lugar tem sua coisa incrível, assim, pra oferecer, pra você observar. Mas livro. Eu acredito, cara, que porque eu sou muito ligado à natureza, então eu acredito que os lugares no meio do mato, assim, é o que mais me chocaram. Eu fui pra Amazonas, eu passei um tempo lá, em 3 comunidades indígenas, e lá foi uma experiência muito incrível pra mim, cara. E Xingu também, e nos quilombolas de Goiás. Eu acho que as 3. Cada um tem sua especificidade, né? Mas eu acho que geograficamente é isso. Agora, sentimento mesmo, cara, eu zerei a vida, posso dizer assim, há uns meses atrás, quando a gente fez um livro no Instituto Heleninha. E esse instituto, ele trata de criança com câncer, que tá tratando contra o câncer, né? E a gente conseguiu fazer uma oficina lá, certo? E esse livro vai ser para eles, né? Então toda a venda do livro vai ser direcionado para eles comprarem medicamentos, cesta básica, produto de higiene pessoal, assistência familiar. E eu fiquei muito feliz, cara, porque era uma coisa que eu sempre quis, assim, ainda mais depois que eu tive meu filho. Eu falei, imagine, meu filho, graças a Deus, é saudável. E tem pessoas que estão passando por esse processo, né? Dificuldade e tal, com doença. E eu imagino uma mãe, um pai, deve ser punk demais. E durante aquelas horas lá, cara, 1 hora, 2 horas, fazendo as oficinas, eu esqueci que eles estavam doentes, cara. Que eles estão em tratamento. E eles esqueceram também. E eu percebi que as mães, o Rosemir tá aí pra não deixar mentir, foi tipo 1 hora e pouco, 2 horas que a gente esqueceu da realidade que a criançada tá vivendo. Então, pra mim, assim, eu zerei a vida nesse sentido. Foi muito prazeroso, cara. Muito foda. Cara, parabéns mesmo tamo junto. pelo trabalho que você fez aí nesse local, cara. Porque a gente vê aí hoje em dia muito escritor querendo ser um best-seller. Vender milhões aí e tal. E você tem essa preocupação, cara, com as pessoas, de querer ajudar as pessoas, né? A gente tava até comentando aqui no off que você não tava conseguindo nem ler. Porque a ideia sua não é só ser um escritor, né? Você quer fazer a diferença na vida das pessoas. E, cara, parabéns mesmo, Obrigado. Cara, tô muito feliz com esse trabalho que você acabou nos dizendo aqui. Parabéns mesmo, cara, de coração mesmo. Tamo junto. Não só eu, mas tem todo um pessoal que tá por trás. Tem toda uma equipe, né, cara? Tem. Eu ia até ressaltar isso. Tipo, um livro, geralmente quando você pega lá, tá o título do... As pessoas até esquecem de ver isso aí, né? Tá o título do livro e tá o nome do escritor. Cara, mas por trás do livro tem muita gente envolvida que deixou o livro tão bonito, né? Esteticamente, no conteúdo em si. Tem o diagramador, tem o capista, tem o cara que faz a revisão, o leitor crítico, os betas, tem os ghostwriter da vida. Então... A quantidade de conhecimento que tem ali dentro. Dentro de um livro. Fora isso, cara, eu não sabia. Precisa de 8 máquinas pra fazer um livro. 8, irmão. Eu pensei que era só jogar lá, imprimir a capa, imprimir o negócio, colou. Não, é 8 máquinas, cara. Então, o livro tem uma beleza, assim, que... ela me inspira, velho. Ela me inspira. No começo, cara, eu vou ser muito honesto com você. No começo, quando você tá iniciando um trampo, uma carreira, é tudo muito...
mas depois começa a ter tanto trabalho igual, no sentido, é livro, que você vai perdendo um pouco a humanidade em relação a isso, certo? Você vai ficando com um olhar meio empreendedor. Então, de tempos em tempos, quando eu vejo pessoas, números, certo? Eu falo, opa, é hora de parar. Aí eu pego minha mochilinha e vou pra rua, entendeu? Pra voltar, porque eu acho que isso é um processo natural. Você tá agora começando o podcast, certo? Agora é tudo muito assim, mas depois de 3, 4, 5 anos, vai deixando de existir certas coisas que tinha no começo, como o primeiro beijo, como o primeiro tudo, saca? Então, esse processo natural, pra não perder a essência, eu vejo o número em pessoas, eu paro. Aí, literalmente, cara, a gente pega a mochila, enche de livro e parte pra rua sem nada de grana. Nada. Pra resgatar de novo essa essência e eu não me perder no meio do caminho. Porque isso acontece, cara. Você, no decorrer da coisa aí, começar a atribuir outros valores que não eram o inicial. Perder seu ideal, né? Uhum. Então eu me policio por isso. Eu acho muito bacana o que você falou, porque é o seguinte, cara. Eu também tenho essa questão comigo também, porque assim, eu não tô fazendo isso aqui pra ficar me aparecendo. Sim. Porque eu nem gosto de ficar me aparecendo, né? Tem todo esse problema assim, às vezes pode criar um problema pra mim, judicial e tal. E na verdade a gente tem uma essência, né? Aqui nem que a minha é levar conhecimento, entendeu? Porque eu vejo o abismo que existem das pessoas. Hoje a gente tem o acesso à internet, mas as pessoas não conseguem nem raciocinar, porque foi negado esse tipo de conhecimento no passado. Então essa é a ideia do nosso podcast, essa é a nossa essência, de levar conhecimento também. Sim, perfeito. A gente também passou por momentos difíceis aqui no começo também, que acabou balançando a gente, mas que fez a gente também amadurecer e não se perder. Então hoje a gente tá aqui apresentando esse programa também, porque a gente também tem um ideal. Claro. Por isso que eu tô aqui também, irmão. E obrigado por confiar na gente aqui. Tamo junto. Bom, agora a gente vai pras perguntas aí do público. Gente, hoje eu acabei abrindo essa pergunta aí pras pessoas, né? E mandaram um monte de pergunta mesmo. E perguntas aqui incríveis, sabe? Eu acho que tem pessoa aqui que fez algumas perguntas que a gente tem que trazer aqui. Pra elaborar uma pergunta dessa, sim, a pessoa tem conhecimento. Sim. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada. Cara, essa pergunta aqui, eu já dei uma olhada aqui antes, né? Certo. Eu queria começar por ela porque eu achei ela muito bacana mesmo, tá? Então a pergunta é o seguinte: como você vê o papel da filosofia no mundo contemporâneo, especialmente em relação aos avanços tecnológicos? Específica. Cara, eu vejo a filosofia, como eu disse anteriormente, como uma trisavó de qualquer outra área do conhecimento, certo? Então, eu acho que não tem como você escapar da filosofia. Não tem. Em algum momento, durante o processo tecnológico, esbarra na filosofia. Exemplo, hoje existem certas leis em relação ao avanço tecnológico que antes não existia. Algumas leis morais e éticas sobre... a gente teve que criar, adaptar o que já existia filosoficamente em questão de ética moral para a realidade que a gente vive hoje, né? Sei lá, vazou um arquivo, um nude do Rosemir, grande Rosemir, na internet. Então, ele vai ter que... Esse tipo de situação vai ter que entrar dentro dos processos da legalidade que não existia antes, tá ligado? É outra situação. A gente teve que adaptar. A filosofia é isso, cara. Ela não tem uma coisa conclusiva na filosofia, tá ligado? Nunca foi achar uma resposta. Eu acho que sempre foi perguntar mais. Ou se for achar uma resposta, que bom que a gente não conseguiu resolver tudo, porque senão não teria graça a coisa, né? Então, eu acho que tá intrinsecamente relacionada às coisas. Não tem como separar. Relacionado com os avanços tecnológicos... Não tem como. Tudo é eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. E é uma pergunta, assim, que nesses últimos dias, né, tá gerando bastante notícias, né? Cara, você acredita em vida extraterrestre, em alienígena? Tem um pessoal lá dos Estados Unidos lá que tá revelando que surgiu essa ideia aí. Eles estão escondendo que existe alguns corpos lá. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso. Nossa, cara.
Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, certo? Aliás, eu não Porque a gente tenho muita até mesmo opinião não formada. sabe se é verdade, né? Isso. Então, antes de responder isso, eu já tô adiantando que eu não sei. Eu não tenho uma opinião formada. É um achismo, certo? Mas eu posso me colocar até certo ponto, meu lugar de fala. Cara, eu acredito que pode ser que tenha vida em outros planetas, no sentido microbiano, essas coisas deve ter. Agora, no sentido humanoide, sabe? Do jeito que a gente imagina, eu não sei. Porque eu acredito que pra gente chegar aonde chegou enquanto espécie, teve uma infinidade de variáveis que aconteceram exatamente. Tipo, imagina a probabilidade de a gente dar certo enquanto espécie, de nascer, cara. Tipo, é incrível. A vida na Terra é incrível. É incrível, exatamente. Me falta palavras pra poder expressar isso. É incrível. É uma combinação de muitos elementos, né? Dentro de uma variedade infinita de coisas. Sim, até esses dias a gente tava falando sobre horóscopo. E hoje eu passei até a pensar de outra forma por conta disso. Porque a distância do Sol tem que estar em tal lugar. Isso tem que estar tudo muito então, alinhado. As estrelas, tudo que tá ao redor tá conectado, né? Tem que estar muito alinhado. Eu não sou especialista sobre isso. Isso é uma vertente que eu não sei se tem fora do âmbito microbiano, sabe? Bactéria, essas coisas. Você deve estar falando no sentido humanoide mesmo, né? Inteligência avançada. É isso, né? Isso. Tá. Então, eu acredito que é difícil, cara. É difícil entrar na minha cabeça que existem outras coisas. Só que tem outra parte de mim que é uma parada mais espiritualista que pende pra esse lado, né? Tipo assim, pô, é tão infinito, né? O negócio é gigantesco, né? A gente é uma poeira tentando falar e compreender o infinito. E infinito, irmão. Imagina infinito. Não dá, é impossível vai chegar algum limite. E o infinito é além disso ainda, tá ligado? E será que é só nós mesmo, cara? Não é muito egocentrismo? Então, não sei, tem essa parte também. Agora, dos dois, não sei, irmão, eu não sei. Essa é a resposta, eu não sei. Realmente, a gente fica sem saber. Agora, uma pergunta que eu tenho pra você também, eu já deixo pra vocês, que eu duvido vocês conseguirem me responder, pode deixar no comentário aqui. Uma coisa que não entra na minha cabeça é o seguinte, né? De fato, eles falam que existem, né? Aí eles saem de lá, conseguem chegar aqui, a gente não tem nenhuma tecnologia ainda que consegue viajar aí na velocidade da luz. E quando eles chegam aqui, cai. Alguém abate. Ah, não, cara. Uma coisa não faz sentido. Como, cara? Puta tecnologia não aguentou. Eu também não sei responder. Cara, eu não sei. É porque eu acho que muitas das respostas, elas existem mais pra dar um acalento no coração pela falta de resposta. Entendeu? Então, eu não sei até onde vai a verdade nisso. Não sei. Se existe, eu acho que eles não gostam da gente. Porque é possível. Se mantém afastado, não tentar nem escravizar a gente. Pois é. Porque sempre quando existe essa colonização, né? A gente já sabe no que dá, né? Cara, a gente é uma bactéria forte pra caramba. a gente tá destruindo até o nosso planeta. Não é, velho. A gente Porra, velho. A gente é predatório, velho. Você é doido. Aí já surge mais uma questão, né? De ir pra outro planeta. O que você pensa sobre isso? Então, olha, tem um amigo chamado... O Elon Musk tá tentando. Tem dois. Tem o Pablo Barrios, um abraço, e o André Meira. 2 caras muito inteligentes. E eles falaram uma vez pra mim, eu fiquei pensando aqui, caramba, ele falou assim, cara, se você pensar, a gente é o suprassumo das espécies no planeta. A gente é o ápice da cadeia alimentar, certo? Não tem outra espécie dentro desse planeta que é superior a nós. Se tem, eu não sei, certo? A gente e a gente é o predador master, a gente preda tudo, a gente preda água, a gente preda árvore, preda, e a gente come... O meio ambiente. Isso, é como se fosse um câncer do planeta, parece só pesado, mas olha só, parece que tá no nosso instinto ir pra um lugar, predar, e depois, na hora que não dá mais nada, ir pra outro planeta. A gente tá querendo ir pra outro planeta. Sabe? Às vezes a gente nem tem consciência disso. Mas é como se a gente fosse uma espécie que vem, degrada, arrebenta tudo, não deu mais nada, vamos partir pro próximo. E mesmo que não consiga arrebentar tudo, também tem o Sol. A questão do Sol. Como assim? Que o Sol também tem um processo também, né?
Eu não sei explicar muito bem, que ele aumenta, se não me engano, e tá se aproximando da Terra. Então, mesmo que a gente fizesse alguma coisa, chegaria uma hora que o Sol cresceria tanto... Que ia pra merda. Sim, é possível. Cara, eu não sei, mas eu acredito nessa parte que a gente é uma espécie muito predatória. Tudo, velho. A gente arrebenta tudo, mano. Olha, quando deu a pandemia, eles fizeram umas fotos e umas filmagens de satélite lá. Como a gente ficou isolado, reduziu tanto o nível de toxina na atmosfera. Nem sei se é essa palavra mesmo, né? Toxina, enfim. Na atmosfera, as florestas ficaram mais verdes, os mares ficaram mais ruins. Sabe essas paradas assim? Fala, nossa, mano, então o que é o problema do rolê? Tá ligado? Tipo assim, não é que não tem problema no mundo, mas eu acho que é a gente que causa os problemas do mundo. Manja? Tipo, o negócio é pesado com nós, mano. Sabe o que eu tava pensando? Loucura. Esse dia eu tava vendo as notícias aí do Elon Musk. Aí eu descobri que o irmão dele também tem uma empresa de alimentos também, que é fortíssima lá. E os dois juntos estavam pensando nisso. Um de conseguir levar fazer vida pra lá logística, e o outro levar o alimento. Sabe a ideia que eu tive? Eu vou criar alguma coisa no espaço que faz energia. Eu vou vender energia pra eles. Cara, é possível. Pronto. Alguma coisa ali que pega energia solar. E depois fui até pesquisar um pouco sobre isso aí, cara. Eu vi que esse negócio de energia solar é algo pra fazer a humanidade realmente evoluir. Então tô até profetizando pra vocês. Pronto, tá profetizado. Vamos pra outra pergunta. Vamos. Como você define a busca pela verdade filosófica? Cara, não é nem eu que defino, é a verdade filosófica, cara. O que é verdade? Então, já começa... Cara, a própria palavra filosofia já é um problema filosófico, ainda mais a verdade. Mas essa é uma busca que eu acho que é a principal busca do pensar nosso. O processo de pensar, eu acho que existe por essa necessidade de ter consciência, de buscar a verdade sobre as coisas, certo? E principalmente a verdade sobre si mesmo. Tanto é que uma das máximas socráticas conhece a si mesmo, que você conhecerá os deuses e os mundos. Conhecer. Então entra dentro dessa verdade aí. Só que, cara, a verdade filosoficamente, todo mundo tenta buscar, certo? Só que é uma parada muito mutável. Porque presta atenção. Primeiro você tem que colocar algum critério para definir o que é verdade. O que é verdade? Defina para mim, porque se uma pessoa tá falando que quer descobrir a verdade, ela primeiro tem que saber o que é verdade para estar descobrindo. Senão ela vai estar buscando o quê? Se ela não sabe nem o que tá buscando. Beleza? Aí eles começaram a perceber que o critério mais próximo ao que eles idealizam de verdade é alguma coisa que é permanente e atemporal. Certo? Não muda. Independente da situação política, social, geográfica que está acontecendo e nem em qualquer outro momento da história. A verdade foi, é e será a mesma coisa. Você está entendendo? Um exemplo. Antes existia uma verdade ética que era legalizado a escravidão, certo? Poderia escravizar. Isso era uma parada legal, acontecia. Isso era uma realidade. Era uma verdade dentro daquele contexto histórico. Beleza? Só que foi mutando aquilo. Já não é mais uma verdade aquilo, né? Puta verdade horrível, né? E hoje não é mais. Então você vê que a verdade é mutável. Dentro da ciência, cara, tem um cara chamado Karl Popper. Não sei se é assim que se pronuncia. Popper ou Popper. E ele falou que a verdade mais próxima, assim, que a gente possa chegar para poder acalmar um pouco o coração, se eu poderia dizer dessa forma, Imagine assim, vou dar um exemplo, mais fácil. É pela ciência, tá? Mas imagina assim, ó. Imagine que você é um biólogo, certo? Você é um biólogo, foi o próprio exemplo que ele deu. E você tá estudando garças. E você percorre muitos estados do Brasil, em vários países, e percebe que todos esses lugares que você observou a garça eram garças brancas. Então a gente já tem tipo uma pseudo-verdade que garças são brancas. Beleza? Só que ele falou assim, meu irmão, isso é só uma verdade temporal. Porque e se amanhã ou depois nascer uma garça vermelha? E a partir dessa garça vermelha, outras garças vermelhas começarão a nascer a partir da sua reprodução. E deixar de existir garça branca. Então, não tem como você definir, colocar numa caixinha, isso é verdade. Puf, fechei, não tem como mudar. Não dá, velho, não dá. Saca? Imagine assim, hoje... Sabe por que não dá? Por quê? Fora da caixa. É fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa. Imagine assim, ó. Hoje, sabemos que
os planetas. Rose, me ajude. Sempre esqueço a palavra. Em torno do Sol. Não. Heliocentrismo e outra. Enfim. Imagine assim, ó. Tem uma disponibilização dos planetas dentro da nossa órbita, certo? Eles fazem o movimento de translação, rotação, todos sincronizados. Isso é uma verdade, certo? Dentro da ciência isso é uma verdade. Ensinam na escola, pessoas já foram para outros lugares e viram que isso realmente é. Só que isso não legitima e garante que vai continuar. E se amanhã ou depois um meteoro entrar dentro da nossa órbita, nossa Via Láctea aí, e colidir com um planeta e, sei lá, e mudar todo o contexto da parada e deixar de rodar desse jeito que roda hoje. Então não dá pra você garantir o amanhã que aquela verdade que você falou hoje vai continuar. Não dá, a verdade é mutável, cara. Então se eu puder falar, inclusive a filosofia da linguagem diz isso, se existe uma verdade absoluta, é que não existe verdade, né? Mas isso no sentido filosófico. Agora, você passar para a parada religiosa, é outros 500. É outro núcleo de conversa, é outro tipo de parâmetro, premissa. Eu tô falando dentro dessa parada filosófica, entendeu? Então, eu acho que é isso. Um grande exemplo é o tempo. Porque a gente criou o tempo, né? A gente tem as nossas formas aí de medir o tempo. Só que o tempo não existe. Ele não funciona da mesma forma que funciona aqui na Terra e em outros lugares no universo. Sim. É totalmente diferente. Então, um grande exemplo seria o tempo aí. É isso. Quais filósofos ou correntes de pensamento tiveram um impacto significativo em sua própria filosofia? Essa é bacana, hein? Bacana. Puta, tem tantos, mas se eu pudesse falar um que mais impacta no sentido de me deixou... foi tão impactante que me deixou, tipo, pra baixo. Essa é a verdade. Eu fiquei sem chão. Foi o existencialismo. De Sartre. Enfim, cara, do Kierkegaard. Eu vou tentar resumir assim, cara. Eles falam que você não nasce com um destino já pronto, tá ligado? Você que cria as coisas, né? Você é um livro em branco, parece clichê, mas isso é duro quando você percebe que você é o responsável pela parada, não tem nenhum ser lá em cima. Não tô falando que isso é uma verdade, é o que mais me chocou, tá? Que não tem ninguém lá em cima como marionete te conduzindo, é você por você. Não importa o que faço com você, mas sim o que você faz com o que fizeram com você, tá ligado? Isso é uma frase dele, do Sartre. Então eu acho que o existencialismo impactou muito profundamente, cara. Você é responsável pelo rolê. Não tem como, não joga na costa de ninguém, não tem diabo, não tem nada, mano. Você fez cagada, assuma o rolê, tá ligado? Ah, eu fui influenciado, deu merda, entendeu? Eu tava sendo... Não, mano. Você é responsável por essa parada. Assuma os seus BO, entendeu? E a outra coisa também é que a gente não tá indo pra lugar nenhum no sentido de evolução. Isso me assusta também, dentro dessa corrente filosófica, certo? Um exemplo, quando alguém fala assim, a gente tá evoluindo. Sempre quando alguém fala que a gente tá evoluindo, tende lá no fundo da nossa alma que a gente tá se tornando pessoas melhores, né? Estávamos desse jeito, estamos assim agora, melhores do que ontem. Eu acho que a nossa melhora foi por necessidade de sobrevivência, não a melhora pela melhora. Tá ligado? E isso é muito impactante, porque idealizamos uma realidade nossa. Tipo assim, olha, Ismael, você é bonzinho, né? Você ajuda as pessoas e etc, etc. Só que daí quando você vai cavocando lá no fundo, você percebe que qualquer tipo de ação sua, absolutamente qualquer... Se você tiver coragem suficiente de se olhar no espelho, existe um interesse por trás dela, certo? Existe um interesse. Eu estou aqui por um interesse, tá ligado? De transmitir esse conhecimento e etc. Por mais que o interesse seja positivo, ainda assim existe um interesse. Você percebe que você é extremamente egóico, cara. Você é egoísta demais, level hard. Só que você não tá ligado disso. Por quê? Você idealizou uma projeção sua enquanto Ismael, enquanto Rodrigo, muito distante da realidade. O ideal não é o real. É muito distante. Só que a hora que você começa a trazer esse Ismael que você idealizou pra terra, que é o verdadeiro teu paixão. É isso que você é, meu irmão. Você não tá fantasiando. Aí começa a cair as massas, daí você vai falando, nossa, velho, eu sou isso mesmo, tá ligado? Mas eu acho que isso é muito mais importante. Você se desiludir. Todo mundo que eu falo de desilusão leva como negativo. Meu irmão, quando você sai da desilusão,
você não tá mais vivendo numa coisa alucinante, iludido. Você não tá iludido, você caiu na real. E a partir do momento que você se assume como você é, você tem condições de melhorar, velho. É tipo um viciado. Um viciado em crack, o cara viciado, é difícil ele assumir quem ele é. Ele tá iludido, cara. Ele tá iludido, ele acha que ele não é viciado. Se o cara quer se curar, tá ligado? Ele tem que assumir que ele é um viciado, um dependente químico. Então, se você tá querendo se tornar uma pessoa melhor, tá ligado? Você precisa assumir que você é um merda, velho. Que você é insignificante na Terra e a gente se acha monstruoso, tá ligado? Mas eu não saí do negócio, parece que eu sei, mas não sei. Aí o existencialismo me fez enxergar isso. Você é uma poeira, velho, tá ligado? Uma poeira insignificante, entendeu? E quando você percebe que você é uma poeira, você acaba sendo mais humilde, no sentido de mais humano. Tipo, você não quer ser melhor que ninguém, ou... tá ligado? Ou achar os outros melhores que você. Todo mundo vai pro mesmo lugar. Tem aquele provérbio lá, chinês, acho que de Lao Tse, sei lá, que eles falam que no final do jogo de xadrez todo mundo tá na mesma caixa, o rei e o peão. É isso. Então, a hora que eu comecei a ler o existencialismo, eu fiquei muito em choque, cara. Existencialismo é um baque, assim, no ser que... É isso. Tem uma frase que diz assim, né? Que a falta de conhecimento torna as pessoas em uma esquizofrenia universal. Essa aí foi eu mesmo que escrevi, sabe, gente? Mas não teve já que eu escrevi essa aí. Como é que faz? Tem que... Porque a gente vê... Direitos autorais? É, tem que ter. Acho que tem que ter depois que morre, né? Depois que morre, aí eles reconhecem. É, tipo isso. Geralmente é assim, né? Vamos pra outra pergunta. Vamos. Como que você equilibra a teoria filosófica abstrata com sua aplicação prática na sua vida cotidiana? Quando você diz abstrata, é sentimento? Coisas não tocáveis, assim? Repete a pergunta, então, por favor. Como você equilibra teoria filosófica abstrata com sua aplicação prática na vida cotidiana? A gente tá indo mais pra metafísica ali agora. Né? Cara, honestamente, eu não penso sobre no equilíbrio. Ó, um dos motivos pelo qual eu saí da filosofia foi porque eu não aguentava mais pensar sobre as coisas. Eu tava pensando muito e deixando de viver a vida. Entendeu? Muito tempo pensando e deixando de viver. E... Tem uma frase que fala sobre isso aí. Eu não vou lembrar o escritor, mas fala que o conhecimento entristece. Então, aí eu deixei, cara. Então eu não sei como eu lido. Eu lido naturalmente hoje. Claro que a filosofia tem uma bagagem grande. Eu gosto, sinto prazer em filosofar, né? Em falar sobre filosofia, sobre argumentação. Mas eu não sei, cara. A filosofia ajuda em muita coisa. Vamos supor... vou pegar uma das principais palavras dentro da metafísica, dentro da filosofia abstrata, como você descreveu, que é o amor, né? Todo mundo fala sobre amor e tudo mais, mas quando você chega perto de alguém e fala, tá, você tá falando que ama essa pessoa. Então, você necessariamente precisa saber o que é amor. Se você falar que ama tal coisa, você tem que saber o que é amor, porque senão você só tá falando sem conhecimento de causa. Então, fala pra mim o que é amor. Aí a pessoa fica assim... tá ligado? Tipo assim, eu amo a minha esposa. Tá, então defina o porquê você ama. O que é amor? Aí você começa a pensar, eu gosto de ficar perto dela. Aí você começa a ver um pouquinho mais baixo. Eu gosto de ficar perto dela, mas eu acho que é porque eu sou carente. Tá ligado? Eu tenho um problema com carência emocional. Um exemplo só, tá? Eu gosto de tal pessoa, eu amo tal pessoa porque, sei lá, ela transa muito. E você começa a ver que... Que ela cozinha muito bem. Muito bem. Aí você começa a ver que qualquer tipo de palavra, você reduz a própria palavra. Se você tentar explicar o amor, que é uma palavrinha de 4 letras, né? Amor, é isso mesmo, 4 letras. Se você tentar explicar, você vai reduzir muito o que ele é. E não vai nem tentar reduzir, porque eu também não sei o que ele é, cara. Você tá entendendo o negócio? Não tem como. Você vai perdendo porque quando entra na parte do amor, na parte ali filosófica, né? Existem várias formas de amar, né? Que tipo de amor? Então, isso também são conceitos, irmão. Depois você começa a perceber que tudo é conceitual, certo? Pegue qualquer tipo de definição de amor que você aprendeu. Alguém definiu isso.
Não tem uma coisa legítima. Pá, isso é amor. Aonde? Aonde que tá escrito? Alguém definiu isso. Ou um grupo de pessoas definiram o significado dessa palavra amor. Ou dessa linha de amar que você tá falando. Então é tudo conceitual. Então você vai perdendo um pouco sabe, o visgo daquele negócio. Você vai liberando, cara. Mano, a pessoa fala, puta, hoje eu tô muito feliz. Beleza. Então, o que é felicidade? Porra, velho. O que é felicidade? É o bem-estar no corpo? Então a gente pode falar que felicidade é bem-estar no corpo? Tô muito feliz por quê? Porque eu ganhei grana? Então felicidade é ganhar grana? Você tá entendendo? Cada cabeça é um universo. Felicidade plena? Existe felicidade plena? Então, primeiro tem que falar o que é plenitude, pra antes saber o que é felicidade, tá ligado? Você se perde. Então eu parei o curso de filosofia justamente pra isso, porque você começa a se perder, né? Ou eu não tive maturidade suficiente pra me orientar, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, eu não penso sobre isso, cara. Não penso. Tem algumas coisas que a gente pensa, a gente acaba ficando até triste, né? Com o resultado que elas nos levam, né? Cara. Existe uma frasezinha, uma expressão bem conhecida dentro da filosofia, que existe uma diferença muito grande entre o senso comum e o pensamento filosófico. O senso comum, eles acham que sabe, mas não sabe. E os filósofos sabem que não sabem. Você tá entendendo? Essa é a diferença. 90% das pessoas, se você falar o que é felicidade, elas vão responder. O que é amor, elas vão responder. Eles têm resposta pra tudo, irmão. Tudo. Tudo. Só que se você encurralar um pouquinho na parede, assim, você vê que eles não sabem nada, irmão. Tá a mesma coisa que você. Tá à deriva, cara. Tá ligado? Aí você começa a ter um pouco de compaixão também. Eu acho, cara, que no final das contas, o conhecimento, se tem algum fundamento objetivo, fora tecnologia, avanço, né, ética, moral, etc., é a própria compaixão. Porque você se coloca no lugar do cara também, entendeu? Tipo, é isso, mano. Então, galera, pra quem não sabe aí, o amor é só um processo biológico aí. Não tem nada de romance aí, é só pra garantir a procriação da vida. Eu sei. Brincadeira, tá, gente? O amor existe sim, continue amando aí. Amar é lindo. Mas você falou uma coisa muito bacana. Sabe quem falava isso? Nietzsche, velho. Nietzsche falou assim, sabe o que é amor, velho? Amor é um presentinho que a natureza deu pra continuar a espécie. Aí você fala, pô, então eu não amo ninguém, eu só quero transar, velho. Nietzsche falava isso, entendeu? Aí você começa a pegar várias correntes filosóficas, fala, mas qual que é verdade? Se você pegar a estatística, você vê aí casais se separando. Então, mano. A quantidade de casais hoje que estão se separando, na pandemia mesmo aumentou, né? Porque aproximou, ninguém aguentava mais ficar junto com o outro. Mas sabe o que eu falo? Fico puto. Sabe o que eu fico puto? Aí a pessoa fala assim, ó. Sabe o que é amor? É a hora que a paixão acaba, tá ligado? A paixão acabou, aquele romance, aquele fogo acabou. O que sobrar é amor. Quem falou que é isso? Fala pra mim, quem falou que é isso, mano? Ó, os três principais definições mais conhecidas da filosofia. Primeiro chegou um cara chamado Platão e falou assim, ó, amor é eros. Eros, que vem da palavra erótico, erotismo, etc. Falou assim, olha, a gente ama o que não tem, é o que a gente deseja, mas depois que a gente tem, a gente perde o encanto. Isso é o amor, tá? Aí vem outro cara chamado Aristóteles. Ele falou, amor é filha, com PH esse. Na verdade, a gente tem que amar o que a gente já tem, a amizade, dar valor a isso, entendeu? Esse é o amor verdadeiro. O que a gente amar as pessoas que estão em volta, não o desejo de ter outras coisas, mas sim dar valor pelo que já tem. Aí depois vem outro cara chamado Jesus Cristo. Nossa, esse cara. Aí ele falou assim, amor é ágape, meu parceiro. Tá ligado? É amar o próximo, entendeu? E aí? Não sei. O mais bonito, com certeza, sem sombra de dúvida, é de Jesus Cristo. O cara é foda. Não, mas sabe que ele vai além. Ele fala também que a gente precisa amar aquele que a gente não gosta. Isso é mais difícil ainda. Isso é mais difícil. Eu não vou lembrar bem essa parte, mas essa parte aí é bem incrível, cara. Não tem como não falar. Não, é foda, ele é foda. Fora do ele normal, foi um velho. filósofo foda. Aí eu não sei, eu fico perdido. Tantas possibilidades, assim, que seria muito cabeça fechada, muito dentro da caixa, falar assim, isso é a verdade. Mas sabe uma coisa que me vem à cabeça agora? São árvores que não dão fruto. Porque se você levar isso na vida, você acha que vai dar algum fruto na sua vida? Não entendi. Formula de outro jeito. Que nem essas correntes filosóficas que você disse de outros filósofos aí. Se você for levar ao pé da letra o que ele disse, como que vai ser sua relação com as pessoas? Agora, se você levar igual a de Jesus, como que vai ser? Vai ser bem melhor. Então, assim, não dá fruto. É isso que eu quero dizer, que são árvores que não são frutíferas. Não sei. Porque torna a gente frio.
É uma possibilidade. Mas como eu acabei de falar anteriormente, tem muita gente que fica compassivo. Acaba tendo compaixão pelas outras pessoas, não frio. E tem que tomar cuidado com isso também, tem que dosar isso aí também. Porque você vê a pessoa daí te prejudicando, fazendo um monte de coisa e você continua amando ela e deixando ali. Tem tudo isso, irmão. Você entendeu? Então, filosofia é essa parada. É difícil você falar, é isso. Eu não sei, cara. Não. Eu cheguei assim no ponto que eu não sei. Existem momentos certos, né? Tem uma outra? Tenho. Senão não vai. O pessoal aqui tá bem nas perguntas, hein? Qual é a relação entre ética e moral em sua perspectiva filosófica? Cara, a moralidade, ela é abraçada pelo guarda-chuva da ética, né? Cara, se eu fosse falar pra você humanamente, o lado humano meu, assumido humanamente, muita coisa eu seria antiético, eu seria imoral, tanto é que eu escrevi um livro chamado Imorais, tá aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó, cabe no bolso, ó. Imorais, olha lá, a cegueira de uma espécie. Depois a gente vai estar disponibilizando os links dos livros aí também, tá, galera? Imorais. Justamente pra isso, A cegueira de uma espécie. De uma espécie. Gostei, hein, cara? Gostei muito mesmo, hein? Esse é presente pra vocês. Então, se eu fosse falar humanamente, abertamente, todos o que eu realmente penso ou os meus desejos, com certeza e sem sombra de dúvida, eu seria o imoral, tá? Então, se eu posso falar pra você, o que eu sigo hoje é a própria moral diante da lei mesmo. Diante da lei, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Imagine se toda vez que você quisesse bater em alguém, assim, você tá com. Todo mundo é humano e em algum momento da vida quer matar alguém, tá ligado? Quer matar no sentido, puta, bater toda a sua raiva. Não pode fazer isso, mano. Não rola, não existe isso. Porque a gente é abraçado pelas leis, certo? Então, o meu direcionamento hoje são as leis, velho. As leis. Porque senão eu com certeza seria um imoral. Um exemplo. Eu nem vou entrar nesse assunto aqui, mas eu não acredito que a maconha seja uma droga no sentido farmacológico que falam, né, prejudicial, negativo, entendeu? Eu seria um imoral, porque não tá dentro das leis do Brasil isso daqui. É ilegal, né? E eu não vejo como isso, entendeu? Então tem vários tipos de assunto, assim, se fosse pra colocar em pauta, com certeza seria imoral. Cara, com relação à maconha, eu gostaria muito de ver algum especialista. Já fica até aqui o convite, né? Você que é algum especialista nas áreas aí da psiquiatria, né? Psiquiatria, psicologia, ou então até mesmo da segurança pública, né? Eu gostaria de ter vocês aqui falando um pouco sobre a opinião de vocês, porque assim, com relação à maconha, eu tenho amigos assim que utilizam e isso faz bem pra elas. Elas acabam necessitando desse tipo de substância, né? E porém eu tenho amigos também que usam e não são legais. Então tem que tomar esse cuidado. Mas deve ter o controle e também tem que tomar esse cuidado com a pessoa que precisa dessa substância acabar indo presa também. Claro. Sem estar fazendo nada, não tá cometendo nenhum crime. Na verdade, ela necessita disso pra se manter bem. Mas também não ela ser também uma... Por isso que é interessante falar com um psicólogo, psiquiatria, pra não ser também, no caso, uma muleta. Porque às vezes através de terapia também e tal, a pessoa consegue também não precisar mais... utilizar. A ideia é isso, né? A gente não precisava utilizar nada, mas tem casos que não tem como. Tem que utilizar pro resto da vida. Tem que tomar alguma coisa. É um medicamento controlado e é isso. Então, às vezes vocês só vão aprender isso na hora que vocês passarem por isso, ou então na hora que vocês tiverem um parente que precisa tomar algum tipo de medicamento aí, e esse medicamento aí não pode ser interrompido. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tomava 2 tipos de medicamento, por causa que eu tenho o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomava cloridrato de paroxetina 20mg e um outro que é o ESC, eu não sei qual que é o princípio ativo dele. Não lembro. E aquilo me fazia muito mal. No sentido, ele fazia bem porque tirava ansiedade, certo? Só que não era o meu natural, eu ficava totalmente lesado, um zumbi, velho. Me tratei por muito tempo com esses medicamentos. E chegou num ponto que eu não queria mais, velho. Não tava mais dando conta. E eu parti pro óleo de CDB, certo? Que é o óleo de canabidiol. E hoje eu me trato com isso. Controlado, bonitinho, legal, com receita médica. E pra mim faz muito bem, cara. Faz muito tempo. Melhorou toda a disposição na minha vida, velho. Em todo sentido. De foco à relação sexual. Tudo.
É isso. Cara, eu passei também por um tempo também com problema de ansiedade, né? Uhum. E quando eu busquei ajuda profissional, eles mal ali conversaram comigo, dialogaram comigo, já indicaram um remédio. E quando eu comecei a tomar essa medicação, eu não lembro o nome do remédio agora. Eu comecei... essas crises aumentaram. De vez de diminuir o que era eventualmente, começou a ser todo dia. Eu ficava ansioso o dia inteiro daí. Aí foi aonde que eu procurei um outro profissional, uma outra profissional. Uma psicóloga. Eu até indico ela, que é a Amanda também. E tem também a Ana. A Ana também foi incrível também nesse processo também. Então, essas duas psicólogas foram muito importantes. Porque eu precisava saber o que estava causando essa ansiedade. Se era realmente, de fato, um problema bioquímico, né? Ou se era o ambiente. Porque o que acontecia? Eu tava lá fazendo alguma atividade... Dava um surto. Não, atividade, sim, de força. E ficava tranquilo. Quando eu parava, que era o momento de eu descansar... Não conseguia? Não. Aí disparava a ansiedade. Nossa, dava adrenalina, né? Sabe? Claro. Aquele gelo, né? E através da terapia, dialogando com ela, eu fui descobrir que era um relacionamento aqui. Não, fora a parte medicamentosa, assim, existe, claro, com certeza, a parte psicológica, né? Tem que descobrir a causa, né? Não só tratar o efeito. Concordo. Então, antes de vocês descobrirem se vocês precisam tomar alguma coisa, é melhor vocês verem ao redor aí as pessoas que estão conversando, dialogando com vocês, porque às vezes as pessoas não tratam você bem, a gente tem sentimento e a gente acaba canalizando essa energia e essa energia acaba se tornando alguns sintomas, né? Claro. Como a filosofia pode ajudar as pessoas no dia a dia? Sentido objetivo Olha, essa pergunta. Não, porque eu ia falar assim, cara, eu não sei se ajuda. Porque existem várias formas, várias correntes filosóficas, né? Você agora acabou de falar uma que você não gosta de ficar pensando muito. Não, me deixa entristecido. Como pode ajudar, cara? É porque não tem uma forma, né? Varia muito de pessoa para pessoa, não tem um gabarito assim já preenchido. Cada pessoa literalmente é um micro-universo, né, meu? E tem suas mecânicas particulares, seu modo de pensar, convivência, relação com família. Então cada um sabe onde o cara aperta. A pessoa teria que conhecer algumas e verificar o que faz mais sentido para ela. Entendeu? Não tem muito o que fazer sobre isso, cara. Mas eu acho que ajuda sim. Vou dar um exemplo. As correntes filosóficas da Idade Média, né? Que tem muita parte religiosa lá, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e assim por diante. Santo Anselmo. E eles deram um conforto muito grande para muita gente, certo? Um conforto no sentido espiritual, religioso. E tem pessoa que enxerga a mesma corrente filosófica assim, não banal, porque é muito ruim essa palavra, mas não tem tanto valor enquanto outras, certo? Pra ele, entendeu? Ele se identificou mais com outras. Então varia muito pessoa, cara, mas eu acho que ajuda sim. Eu vejo no meu caso. Eu tive alguns processos de relação com algumas linhas filosóficas, né? E se eu consigo me identificar com alguma hoje, é com as filosofias orientais. Essa é a que mais me cativou depois de ter passado por algumas. Tem uma disciplina ali também, né? Eu achei muito bonita e tá sendo eficaz na minha vida, certo? A linha existencialista me deixou rebelde, velho. Me deixou rebelde, tá ligado? Me tirou o chão. Muitas pessoas podem falar que ele te deixou livre, né, das amarras. Tudo bem, mas no meu caso me tirou o chão, assim, eu não fiquei confortável com aquilo, né? Então eu passei a descobrir, a estudar a filosofia oriental. O taoísmo, o budismo, o hinduísmo, né? E eu achei muito lindo, cara. Muito confortante. Acho que no final das contas a gente sempre direciona pra alguma coisa que te conforte, tá ligado? A filosofia acaba, na verdade, como ponte, né? Pra você se autoconhecer, né? E ali você vai devagando ali. Eu gostaria de perguntar se você acredita em vida após a morte. Ah, cara, essas perguntas é muito complexa, né, cara? Eu não sei. Porque o eu, ele quer existir, né? Ele quer. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Descobri da minha própria vivência, sabe? Que eu não tinha exatamente medo da morte. Eu tenho medo de morrer sem ter vivido. Tá ligado? E muita gente não tem o medo da morte em si. Mas é morrer com a sensação de não viver a vida, velho.
Porque imagine se você viveu completamente a sua vida, completamente, tipo, pô, vivi intensamente, amei quem eu queria amar, fui amado, fiz o que eu gostaria de fazer, né? É como se ele já tivesse espremido a vida. Não tem mais coisa pra sair caldo ali. Já deu. Eu vou morrer, tipo, feliz, tá ligado? Não preciso mais. E esse era o meu medo, né? Aliás, é o meu medo. Morrer com o desejo de ter vivido mais. Entende? E cai justamente na tua pergunta. Por quê? É um medo meio que encalacrado na alma humana. Todo mundo vai oferecer um conforto pra você que existe uma vida após a morte. E realmente pode existir. Né? Realmente pode existir. Só que eu não sei, irmão. Eu acho interessante que a morte, observando assim, na natureza, ela é fria. Você vê um animal, não que ela não seja fria em outros lugares, mas na natureza a gente não retarda. Porque o animal, ele se machucou, já era, cara. Ele morre. Sim, na natureza mesmo, né? E o ser humano não. O ser humano vai pro hospital, volta, às vezes fica meses lá. Hoje a gente tem pessoas aí que estão em coma, né? Sim. No caso, então assim, eu acho que tem hora que a gente Mas quem somos nós também pra decidir até quando vai a vida? De repente a pessoa acaba podendo acordar. Então falar de morte é muito complexo, né? Porque aí você pega uma pessoa assim que tem aquela fé, tem aquela esperança, né? Você pergunta, você vai pra onde? A pessoa fala, eu vou pro céu. Mas quer morrer agora? A pessoa não quer. Não. Entendeu? Então a morte realmente, cara, é algo assim que nos deixa intrigado, né? Porque a gente não consegue responder essa pergunta se não morrer. E se a gente morre e não volta? Ou volta. Então, eu não sei, cara. É porque eu sempre tenho um pé atrás com pessoas que já vêm com fórmula pronta. Por isso que eu não sou uma pessoa religiosa no sentido institucional. Eu não sigo nenhuma doutrina religiosa ou, enfim, não. Eu sou um busco, se eu pudesse colocar dentro de uma caixinha, Mas você já teve uma experiência espiritual? Eu já passei por algumas religiões que têm manifestação espiritual, Umbanda, Espiritismo, etc, etc. Já trabalhei em mesa kardecista, terreiro de Umbanda, catolicismo. Já tive algumas experiências. Mas mesmo com essas experiências, ainda assim não foi um... Puf. Não, mano, eu tenho minhas dúvidas ainda. Todo mundo tem, cara. Só que é difícil aceitar que tem, certo? Ainda mais se existe casos na família. Presta atenção. Vou falar uma coisa que pode ser que doa. A maior parte das pessoas que estão dentro de uma igreja são pessoas que são um pouco velhas, são de idade já. Por quê, irmão? Medo da morte. Então lá, são pessoas que daqui a pouco vão falecer. Essa é uma realidade. Então, o arrependimento, né? É natural que comecem a buscar formas para acalentar o seu coração. E realmente pode funcionar muito bem. Por causa da questão de fé, de esperança. Né? Sim, total. Isso daqui não é um julgamento. Tá colocando na mesa algumas coisas filosóficas, certo? Alguns questionamentos. Mas eu não sei se existe vida após a morte, cara. Tem muitas experiências com quase morte, experiências quase morte, né? Tem muita coisa que... tende a dizer que sim, existe. Você morreu, vai existir certas coisas, né? Depois lá, enfim. Ainda mais se for da linha kardecista, né? Mas eu não sei, eu confesso pra você que eu não sei, cara. E nesse sentido eu perdi um pouco a fé. Mas eu ganhei um pouco fé na humanidade também. Porque, cara, muita gente faz o que faz não por aquele acontecimento, mas sim esperando alguma coisa em troca, tá ligado? Tipo assim, eu tô fazendo uma parada pra você, mas não pra você. Eu tô fazendo pra mim que vou ganhar alguma coisinha depois da morte, entendeu? Tipo uma recompensazinha, tá ligado? Eu percebi isso em mim, cara, muito... Quando eu orava pra Deus ou rezava, pode falar da maneira que quiser. Eu sei que muitas pessoas falam que tem uma diferença. Você começa assim, ó, Deus Todo-Poderoso. Você vai meio que cevando, cara, tá ligado? É igual que a gente faz com outras pessoas. Quando você quer alguma coisa com alguém, primeiro você dá uma cevadinha no cara, faz um elogio aqui, ali, pra conseguir o que você quer. A gente tem uma relação com o divino de escambo, irmão. Não é ele por ele pelo amor que a gente sente por ele, é por escambo. Ou medo da morte, ou medo do inferno, tá ligado? Ou medo dele mesmo, temente. Ou a gente deixa de fazer algumas coisas, né? Que existem algumas regras, né? Que não é pra fazer. Total. Mas a gente não deixa de fazer porque a gente não tá... Por medo? Não, ou então por medo porque a gente quer meio que barganhar. Aí eu vou deixar de fazer isso, aí ele vai me abençoar com aquilo. Exato, e se eu não fizer isso, ele não vai me abençoar. Então, nesse sentido, o existencialismo me ajudou. Nesse sentido, porque eu fui perdendo essa fé nessa parada. Eu me vi como um ser humano grudado na terra. Lembra que eu falei pra você do ideal do Ismael que eu projetei lá na frente? Eu fui tirando e falei, cara, na verdade o que eu faço é escambo com Deus, velho. Tá ligado? Na verdade, muita gente que eu ajudei é pensando numa recompensa futura.
Aí você fala, pô, então você é um baita egoísta. Nossa, né? cara, agora falando nessa questão espiritual, você vê várias vezes Jesus indo ao contrário disso. Como assim? Ele vai ao contrário, que chega no momento, ele não se vangloria. Claro. Ele passa isso pra Deus. Ó, tem um conto aqui que eu acho que de tudo que eu escrevi foi o mais, no meu ponto de vista, o mais bonito, né? Que chama Girassóis. Eu falo de alguns tipos de amor. E dentre eles eu falo do amor do girassol, amor das flores. Por quê? As flores, cara, ela não escolhe as pessoas a quem vão amar. Tá ligado? Pode passar. O amar que eu digo é emanar o seu perfume. Pode passar uma garota de programa, pode passar um favelado, pode passar qualquer tipo de pessoa. Ela não liga, ela tem tanto que ela transborda. Tá ligado? E ela não precisa de um objeto de amor para amar, igual nós. Tá ligado? Um exemplo. Se você fala que ama alguém, algum motivo tem pra você amar ela. Algum motivo tem, algum interesse por trás, algum motivo tem, certo? Mesmo que seja seus pais. Tem um motivo, ser seus pais, tá ligado? Ou ainda, sei lá. E as flores não tem motivo, ela só tem tanto nela que ela transborda, não tem o que ela fazer. Vai sair de qualquer jeito, meu irmão. Quem passar, ela vai sentir o perfume dela, vai sentir o amor. E eu acho que Jesus Cristo, o amor dele era tipo isso, velho, tá ligado? Ele era como se fosse um girassol, velho. Ele só emanava, independente de quem seja. Ele nem sabia pra quem ele tava amando. É como o sol, cara. Ele não escolhe. Quando o Judas ali mesmo trai ele, né? Então eu fico imaginando ali o processo bioquímico. Toda a questão ali da psicologia que acontece no cérebro de uma pessoa quando é traída por alguém, por um irmão, né? No caso, um amigo, né? Como que a gente fica se sentindo, né? Esses últimos dias até aconteceu algo mais ou menos assim comigo, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Como que ele se sentiu naquele momento? E o que ele fez? Ele foi lá e abraçou e deu um beijo. O cara é foda, velho. Não, o cara é foda. Quem que faria isso? Vamos falar a verdade. Você quer pegar o cara e quebrar o cara. Quebrar, sim, com certeza. É esse tipo de humanidade que eu tô falando pra você. É assumir a sua parte humana, pô. Porque todo mundo, eles têm eles fecham assim, ó. Tipo, eu não sou um animal. E é normal se sentir assim, né? A gente não é perfeito. Irmão, óbvio. Eu acho que começa daí. Assumir a sua humanidade. A partir daí, meu irmão, tem um conceito do divino no período medieval. Divino não é aquela pessoa que faz milagre, sabe? Alguma coisa divina, assim. Não. Um santo é um santo porque ele reconhece a distância que ele tem de Jesus. Tá ligado? Tinha corrente filosófica na Idade Média que falava isso. Ele viu a distância. Ele viu Jesus Cristo como que ele era e falou: cara, eu tô muito distante desse cara. A primeira coisa é eu me colocar no lugar, me enxergar como tal. A partir de então eu trabalhar nisso pra, assim, um dia eu conseguir chegar, sei lá, nos pés de um cara desse, entendeu? Mas o cara assumiu sua humanidade. Eu acho que a principal coisa é assumir a humanidade. A partir de então você começa a desenvolver alguma coisa verdadeira, estruturada. Porque senão você só fica colocando tinta no seu corpo, verniz, tá ligado? Passando pano, mentindo pra você mesmo. O pior mentiroso é aquele que não... É a frase clássica. A gente tem emoções positivas e negativas. Sim, e é mano. importante a gente perceber essas emoções negativas e aprender a se autocontrolar, que é onde existe o sacrifício, né? Porque realmente, se você não controla essas emoções negativas, você acaba tomando algumas decisões que não são legais, tanto quanto você, quanto para outras pessoas. Sim, também, né? sim. Agora vamos dar uma vibe, um pouco de astral aqui nessa conversa, né? Agora a gente vai viajar um pouco lá pra tribo do Xingu. Vamos. Cara, eu vi que você foi lá pra tribo do Xingu. E queria saber, cara, primeiro, como que você conseguiu chegar até lá? Foi eu e o grande Manfredini. Manfredini daqui a pouco vai estar com a gente aqui também. Ele vai sempre estar gosta que sobre. fala grande antes do... certo? Então, grande Manfredini. Não esquece, gente. Grande Manfredini. Não esqueça disso. Cara, eu fui com ele pra lá. A gente tinha um destino. Aldeia Calapalo, certo? Aldeia Comunidade Calapalo. Lá no extremo do Xingu. Só que a gente não tinha grana, então a gente foi fazendo o que a gente faz. Vendendo livro na rua, para numa cidade, vende, levanta o dinheiro pra comer, dormir, pegar o ônibus e ir pra outra cidade. E assim foi. Só pra gente ter ideia, quanto, mais ou menos, só pra gente saber, você gasta, no caso, de precisar de dinheiro pra ir até lá? Se fosse normal, de passar de ônibus, assim, puta, eu não sei. Mais de 500 reais? Ah, é. Ainda mais ir de volta. Porque assim, não é só chegar... e tem que ir voltar e tem mais... Isso, irmão. Porque assim, ó, tem 3 maneiras de você chegar no Xingu,
no Parque Nacional de Xingu, até essa comunidade. Nos Cuicura, aliás, perdão. Nos Cuicura, né? Paramos no Calapalo, era pra chegar no Cuicura. É de avião, teco-teco. Então pega o aviãozinho, vai lá. Já é uma nota só de ida e depois de volta. No barco, então que você tem que pagar o barqueiro. Mais. Tem que levar gasolina e, meu, é muita grana. E o risco ainda também, né? Na verdade, até de avião também, porque esses aviões de pequeno porte é os que mais caem também. Então, é os teco-teco da vida. Então. Então era dessa maneira. Aí a gente não conseguiu grana pra isso, certo? A gente resolveu fazer nos Calapalos, que é uma das aldeias próximas, no começo do Parque Nacional de Xingu. E a gente só conseguiu fazer isso também porque a gente recebeu o apoio de um político da cidade de Canarana, que é a última cidade antes de entrar no Parque Nacional de Xingu, chamado Beá Dourado. Forte abraço, gente boíssima. Porque só vendendo livro também... É punk, mano. Seria muitos livros, né? Teria que levar uma bagagem. E não dá, porque você vai de mochila, né? Mas literalmente a gente leva bagagem, né, Rose? Acho que 200 livros, sei lá. 180. Quantos livros? 180. Olha, gente, os meninos atravessando aqui... Literalmente. 200 livros, cara. Nas costas. Eu falei até errado aqui. Mas foi isso, cara. A gente conseguiu chegar lá, aí... Só que pra chegar de Canarana até o Parque Nacional do Xingu, é só caminhonete que vai e, tipo, não é assim fácil, entendeu? É puta caminhada pro meio do mato lá. E eu pensei que ia dar pra ir a pé, mas não é. Então a gente conseguiu o apoio dele. E ele levou nós e o livro tá saindo. Não, já saiu, né? Vai ter o lançamento agora em Canarana. Chama... Como? As Aventuras de Douradinho com o povo Xingu. Alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas foi isso, cara. Foi uma experiência incrível. A gente chegou lá. Eu não sabia que eles falavam Caribe. É a língua deles, né? A língua materna de lá. Caribenho. E teve muita dificuldade porque quem falava era o cacique, né? E o cacique, ele falava uma aportuguesada. Dava pra entender, saca? Mas não dava pra desenrolar tudo com ele, entendeu? E fazer umas perguntas mais complexas. Não dava. E a criançada lá... Porque a ideia era fazer com as criançadas. Você aprendeu a falar alguma palavra, tipo, obrigado? Se eu aprendi, eu esqueci. Se eu aprendi, eu esqueci. Porque quando eu chego, ela fica assim, nossa, igual a criança. Mas assim, qualquer pessoa pode chegar lá... Não, eu ia falar isso, justamente isso. Não. Primeiro, pelo próprio... repulsa que os indígenas têm mesmo, saca? Porque, historicamente, eles foram... violentados, né? Iam lá, pegavam o que tem que pegar, matavam e já era. E hoje em dia acontece de outra forma. Só não mata, mas vão, sugam e vão embora. Entendeu? Não fazem alguma coisa positiva lá, né? Essa troca. Uma troca, um escambo positivo. Não fazem. Então eles têm uma certa repulsa. Começa por aí. Quando a gente ia pro Cuicuro, os caras falaram, olha, pra você chegar lá vai ter que atravessar tantas aldeias descendo de rio e assim, você não vai sozinho. Você tem que ir com alguma pessoa conhecida deles pra você poder entrar, né? Pra existir essa confiança, né? Acredito que até durante a viagem ele já vai ter filtrando. Então. Aí a gente foi lá com esse cara que ele cuida da parte... Não é que cuida da parte... Ele tem uma certa afinidade com o pessoal, os Calapalos. Então ele conseguiu levar nós lá e a gente foi muito bem recebido na comunidade. É massa. Você teve, assim, um contato, assim, um pouco com a alimentação deles, com a caça, ou você não teve? Sim. Lá, a gente até tava trocando ideia no off aqui, né? E lá eles gostam muito de comer macaco, né? Então eles comem, é como se fosse uma carne cara aqui pra nós, uma picanha, uma alcatra. Eu não tive a oportunidade de comer lá, a gente comeu um peixe grandão lá, acho que é peixe cadela, cachorro. E biju, né? Então a base alimentar deles é biju. Agora no Amazonas... Eles temperam? Também tem os temperos deles ali? Não tinha sal, tinha, Rodrigo? Não, o mais interessante é isso, a gente não deixa de falar isso, da questão do sal. Não, você me falou no off. Isso. Ele fez um comentário assim, aqui a gente não bebe muita água, porque a gente não come muito sal, né? Aliás, eu acho que o sal só do alimento natural mesmo, se tiver, é isso. E eles têm todo... Eu não vi gente gorda, sabe? Sobrepeso, gorda, até, desculpa a palavra, mas sobrepeso, enfim, não vi. E eles têm lá também armas de guerra, que nem arco e flecha? Lá eu não fiquei tanto tempo, cara. Lá a gente ficou um dia só. No Amazonas eu conseguia extrair mais coisas. Lá eu comi carne de capivara, de tartaruga. Eu tinha que comer porque não tinha outra coisa. É o que eles comem. Ou não comem, ou você não come. Então tem que comer aquilo lá. Carne de macaco, uns corozinhos, que eu não lembro o nome, que fica na castanha dentro de uma castanha. Do coco? Lá eu comi bastante coisa diferente, cara. E a gente foi caçar jacaré junto. Cara, eu como. Eu sou mó esfomeado. Então. Não cacei jacaré, não achamos. É porque o jacaré tava tirando a
a linhada da pesca lá deles. E todo dia, a gente foi atrás de jacaré, mas não achou. Mas lá foi uma experiência louca. Lá eles mostraram bastante coisa pra nós. E eu fiquei com muito medo lá, cara, no Amazonas. Lá, o principal inimigo deles, fora o ser humano, né? Inimigos que eu digo, não é inimigo. Mosquito? Não, é a onça, cara. A onça. E onça parda. A sussuarana. Eles falam que lá... a onça parda, não sei se é a mesma que tem aqui na nossa região, porque a gente tem a onça parda aqui, né? Cara, eu não sei, eu sou leigo nisso, mas eles falaram que é essa onça. Inclusive, eles me deram um dente de presente e tal, porque eles falam que essa onça, elas atacam pela costa, tipo... Eu não sei, deve ter bastante falando. Lá, porque geralmente esses bichos... Então lá, cada aldeia tem um cachorro, tá ligado? Que é o alarme deles. E a gente dorme em rede lá, ou esteira, né? Capaz que eu dormia tudo aberto lá e numa rede pendurada. Não dormi, cara. O cachorro é seu alarme, entendeu? Você tem que confiar no cachorro, o cachorro não sei. Ou o cachorro é o primeiro. Não, brincadeira, tá, gente? Eu amo os cachorros de ação. Mas ele que é a linha de frente lá, o companheiro, né, meu? Mas isso é uma realidade dele. Não era uma realidade que eu conhecia. É uma realidade dele, mano. É uma coisa, um predador que tá lá. Você não pensa nisso dentro da sua casa. Lá você pensa, mano. É uma onça que pode entrar e matar. Entendeu? Pelo menos é o que eles me falaram. Como eu disse, eu não faço parte daquela realidade. A onça, ele é terrível, cara. A gente fica com medo assim dela pegar pelas costas. Esse bicho caçando, aí ele pega a onça maior já pega jacaré, né? Mas essa parda aí mesmo, eu vi ela caçando macaco. Ela sobe lá em cima, eu vi o macaco pulando, ele pulou pra outra árvore. Ela foi junto. Ela foi junto, pegou e derrubou lá de cima. E ela cai batendo assim e não acontece nada. Parece o Bills lá do Dragon Ball. É lindo, o negócio é punk. Mas lá foi muito bacana, cara. Lá foi muito bacana. E assim, com relação à arte, assim, teve algum contato com a arte deles? Sim, com a arte eles fazem muito colar, né? Esses adornos de braço e tudo mais. Instrumento musical. Eles têm o que de instrumento lá? Eu vi mais flauta. Mas flauta, mas tambor, tem outros tambor, sim. Não sei se é atabaque, não, mas tem os tambor. É tambor. Mas como eu não sou um especialista, eu não sei falar o nome. Mas como será que eles fazem o tambor, né? Porque é couro de... Não sei. De vaca, se eu não me engano, que eles fazem. Não sei. Eles devem usar algum animal ali, né? Do meio ambiente deles ali. Cara, o tempo que eu fiquei lá, eu tinha um objetivo. Fazer o livro com a criançada, óbvio, né? E curtir a natureza. Eu curti muito, cara. Nadei nos rios pra caramba lá. Cara do céu, troquei muita ideia com eles. O mais importante é isso, né? O estar ali presente, estar. Né? E eles fizeram uma coisa lá que eu tinha esquecido que aquilo existia ainda, né? Lá não tem torre de celular, não tem nada. Alguns índios têm celular, certo? Só que lá não tem. Então é inútil, né? Nesse sentido. Você não tem conexão lá. Não tem área. Então eles têm aquele ritual de parar em frente da fogueira e trocar ideia, irmão. Isso daqui você não vê, velho. Eles trocam ideia, cara. Todo mundo trocando ideia em frente da fogueira, comendo peixe. Falei, nossa, cara, isso é muito mágico, velho. Eu queria ter essa experiência, cara. Mas de ficar mais alguns dias ali e participar de todas essas funções ali que existem entre eles, desde ali do amanhecer até o escurecer aí. Lá eu fiquei um tempo. Só que era pra gente estar lá junto com os Yanomamis. Só que tava num período, não sei se tá ainda, né? Que tava tendo uma doença entre eles, então você tinha que ficar de quarentena. E eu não tinha o tempo pra ficar de quarentena. Então a gente ficou na comunidade dos Muras, dos Maraguás e dos Dessanos, se eu não me engano. Dessano, Mura e Maraguás. Aí a gente passou por essas aldeias lá. E esse livro foi sobre o quê? As crianças? Foi contos. A gente fez um sarau no meio da floresta amazônica. Nossa. Literalmente um sarau. Juntou na principal comunidade, no salão principal lá, onde que eles se reúnem. E juntou 3 anciões, né? 2 homens e uma mulher, que são os anciões da aldeia mesmo, né? São os líderes ali. É isso. E começaram a contar as histórias dos seus ancestrais. Nossa, contos, bacana, tudo. E eu ficava com o celularzinho, eu e o Moisés. Moisés, grande amigo meu, se não fosse ele, eu não tinha ido lá. E a gente deixou lá gravando tudo. E depois transcrevemos tudo que eles falaram para um livro. E não foi só essa transcrição que teve. Aí a gente pegou um outro indígena chamado Yaguari, que ele é professor, e ele traduziu para a língua materna deles, que chama Nhangatu. Então é um livro bilíngue. Então, além de resgatar essa cultura dentro do livro, tá resgatando a própria linguagem deles, né? Então foi massa. Cara, eu tive uma ideia aqui maluca agora. Sabe a ideia que eu tive aqui? Já pensou se a Marvel decidisse fazer um personagem
indígena no Brasil. Nossa, cara. Que massa que seria. Por exemplo, ele toma lá uma ayahuasca e ele adquire ali Não, é uma ideia um poder, genial. daí de vez na hora de ter um confronto lá, não, ele tem um poder assim de entrar na mente da pessoa e fazer a pessoa se autoconhecer e não querer ficar. Tipo, Pantera Negra tem uma parada meio tribal, né? É, imagina o Pantera Negra fazer tipo um Pantera Negra, porque a gente tem Pantera aqui no Brasil, e fazer um zumbi, cara. Imaginou? Tomara, que bacana que ia ser, cara. Ó, Marvel, já vão me contratando aí pra ser roteirista de vocês aí. Pronto. Da hora, da hora. Cara, foi muito bacana ter você aqui e fluiu muito bem, né? Da hora, que bom que deu tudo certo. Você quer deixar algum recado aqui pra... Quero, vou pra parte formal agora, tá? Se você tem um livro, quer publicar, eu vou deixar as redes sociais, o contato, porque a Filos Editora, ela não nasceu enquanto editora. Ela nasceu para que os projetos sociais literários sejam desenvolvidos. Então, esse é um diferencial muito grande da Filos. Sou suspeito em falar, óbvio, mas todo livro que você publica com nós, automaticamente parte desse valor está sendo direcionado para esses tipos de projetos. Foram 24 estados percorridos no Brasil desenvolvendo projetos sociais literários com comunidades indígenas, quilombolas, ONG, favela, Casa de Abrigo, Fundação Casa, APAI, é isso, né? Escola municipal de algumas prefeituras e sem o apoio das pessoas que acreditam no trabalho da editora pra gente fazer, talvez a gente conseguiria. Só que seria muito mais difícil e mais demorado, né? E não só isso. Toda pessoa que compra um livro através do site da editora, parte desse valorzinho também é direcionado para projetos sociais. O último que a gente fez foi com crianças que estão em tratamento contra o câncer. Eu até falei anteriormente aqui. Foi com o apoio de algumas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Motoclube Insanos, né, Rosemir? Quem mais que? Duas empresas de São Paulo, Sementes de Ideias e Straub Junqueira. São pessoas que acreditam e esse livro tá acontecendo. Logo, logo vai ser o lançamento lá, entendeu? E agora também a gente tá indo pro Acre. A gente vai fazer um livro com as crianças de uma comunidade chamada Colônia 5000. Eu acredito que é uma das primeiras, se não for a primeira comunidade fundada, institucionalizada do Santo Daime, né? E a gente quer conhecer essa religião, né? Quebrar alguns tabus que de repente possam existir. Vocês vão estar indo quando pra lá? Provavelmente mês que vem, dia 15 a gente vai sair. E é pra isso, vamos fazer com a criançada lá, vamos falar sobre a religião, vamos colher o cipó, a chacrona, o jagube, vamos ajudar no preparo, essa é a ideia. E depois vamos fazer a vivência e eu quero saber como que é. E a partir dessa vivência fazer um livro pra mostrar pras pessoas. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa assim, ó. Tá ligado? E nem é, mano. E é uma coisa linda, de amor e etc. Então, é isso. Gente... Redes sociais, desculpa. Pode falar. O site www.filoseditora.com.br, Facebook Filos Projetando Pensamentos, Instagram Editora Filos, @Editora Filos e WhatsApp 14996244796. É isso. Então esse foi o nosso podcast aqui com o Ismael. Muito obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Obrigado a vocês. Foi pelo bacana convite. mesmo, fluiu bastante aqui. A gente conseguiu levar bastante conhecimento, sabedoria. Já fica o convite para você voltar mais vezes aqui. E quando você tiver alguma novidade lá, as portas vão estar abertas aqui para você falar o que você quiser. Demorou, tá, obrigado. Se você tiver algum convidado especial Obrigado. lá que vai estar na sua... Bacana. Sim. Pode trazer ele para cá também, gente. Você pode entrevistar também. Você tem que comprar meu livro. Você quer saber? Compra o meu livro. Quero agradecer o brother também atrás aí nos bastidores. Tamo junto. É isso aí, galera. Tá agradecendo aqui o Gabriel aqui, que é o nosso Lil Heimer, né, que é o nosso produtor musical. Então, pra você que quer produzir a sua música, esse é o cara, velho. Não compensa mais entrar no vídeo YouTube pra aprender. Você vai gastar um monte de tempo lá e horas. Vai gastar anos aí o conhecimento que esse moleque tem. Então, vem pra cá. Gostou do marketing, ô Gabriel? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do Ismael, que vai estar mais vezes com a gente. A gente disse que ia falar sobre filosofia. E a gente falou de vários outros temas aqui. Então, galera, obrigado mesmo. Continua aí comentando, curtindo, compartilha. Marca aí os amigos, o pai, mãe, a criança. Porque é um programa aqui de valor voltado pro interior. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo aí pela audiência. E valeu!